Vamos então ao segundo vídeo do book haul do Saldão Literário do Grupo Sedete. No vídeo anterior eu mostrei para vocês os livros que eu comprei na Sétimo Selo e hoje então eu vou mostrar os que eu comprei na Vidia Editorial. Vou mostrar o preço que eu paguei, o preço de capa, o preço na Amazon. Eu vou deixar os links também para vocês aqui, caso vocês se interessem. É super interessante a gente conhecer esses títulos, se inteirar um pouco daquilo que está acontecendo no nosso país, no nosso momento. Gente, vocês vão gostar, tem uns títulos aí muito interessantes, então fica comigo. Olá, meu nome é Márcia, sejam muito bem-vindos ao canal Reflexões e vamos então para um book haul. Esse então seria o segundo vídeo, como eu comentei agora anteriormente aí da nossa vinheta, esses livros que eu comprei. Então, fica comigo até o final do vídeo para você ver que títulos maravilhosos para a gente estar se inteirando das coisas que estão acontecendo. A literatura traz as verdades de outras pessoas, as verdades de outros países, então eu tenho aqui literatura muito interessante, de gente muito interessante. Então fica comigo até o final do vídeo para você ver quais são esses títulos, porque seria interessante que você lesse um pouco sobre isso, de repente, pode ser que você goste, pode ser que não, mas é a verdade, muita coisa boa tem aqui. E se você gostar do vídeo, então, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, considere inscrever-se aqui no canal. Se você gostar de algum desses títulos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para comprar na Amazon. Também você pode ir lá no site da Vidia Editorial. Eu acho que já acabou a oferta, né? O Saldão Literário, mas será que vai ter o ano que vem? Bom, vou ficar de olho, né? Porque os preços foram realmente muito bons e eu vou mostrar pra vocês tudo isso aqui. Bom, quero começar então mostrando pra vocês esse livro aqui. Já ouvi falar muito dele. Holodomor, o Holocausto Esquecido, de Miron Dolodt. Esse daqui ele tem, deixa eu ver, 334 páginas. Todos aqui que eu vou mostrar pra vocês são da Vidia Editorial, com exceção de um. Olha, as páginas amareladas, a diagramação muito boa, a fonte também muito confortável, o cheiro muito bom. E as páginas, gente, vocês vão gostar muito das páginas, porque ela é meio macia. É um papel bem macio, de muito boa qualidade, aparentemente. Então, me parece ser de boa qualidade, tá? Esse livro aqui eu paguei no Saldão Literário, foi R$ 39,96. O valor, o preço de capa dele é R$ 99,90. Hoje, como já passou o Saldão, ele tá custando R$ 68,93. Ainda está na oferta por esse valor de R$ 68,93. Na Amazon, porém, contudo, todavia, está aí R$ 49,95. Então, vale a pena, hein, a gente comprar na Amazon nesse momento. Mas fique esperto pro Saldão. Será que vai ter Saldão ano que vem? Tomara, né, gente? Porque esse livro aqui, de R$ 99,90 para R$ 39,96, é um preço muito bom. Então, do que vai falar esse livro aqui? O Miron Dolodt, ele vai nos falar sobre o que ele e a sua família passaram lá na Ucrânia por volta aí de 1930, quando houve a implementação da coletivização das fazendas. Então, lá pro interior, onde havia fazendas, sítios, pequenos pedaços de terra, e as pessoas ali plantavam, né, e colhiam para sua própria subsistência, tinham ali a sua vaquinha, suas galinhas para a subsistência da sua própria família, e tiveram que entregar isso ao governo, né? E isso não aconteceu de forma pacífica. Então houve milhões de mortos. Eles arrasaram, né, com as vilas, arrasaram com as propriedades, né? Ficaram todas arruinadas, tudo despovoado. Foi uma coisa assim terrível, não deu certo. A coletivização disso não deu certo. Então, tá aqui um assunto muito interessante. O próximo livro que eu quero trazer aqui pra gente é esse aqui que eu já comecei a ler, A Ascendência da Ditadura Científica, um exame da autocracia epistêmica do século XIX ao XXI, dos autores Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Olha que bonita a capa, achei linda. Todos são da Vidia Editorial. E esse aqui possui 394 páginas. Eu paguei neste livro
R$31,77. O preço de capa dele é R$109,90. Ainda hoje, na Vide Editorial, ele está R$ 74,73. E na Amazon está por R$ 43,96. Se você não for assinante da Amazon, né, Prime, você vai pagar um fretezinho ali, mas ainda assim sai mais em conta do que você comprar mesmo na oferta lá no site. Mas fica a dica pra gente, né? Como eu disse anteriormente, a gente... Será que vai ter o mês que é o ano que vem? O saldão novamente? A gente ficar de olho nisso. E do que vai falar esse livro aqui? Ele vai falar pra gente, né, os autores, que a ciência como nós a conhecemos hoje, ela tornou-se uma ditadura. Então, ela está aí meio que no lugar das religiões e doutrinas filosóficas e espiritualistas da antiguidade. Então, na antiguidade, os poderes, né, eles controlavam as pessoas através da magia, do encanto, através da teosofia, através das filosofias espiritualistas. E com o passar do tempo isso foi se perdendo, então aqui o autor vai falar que hoje a ciência está nessa posição e ele vai explicar por que ele acha que é assim. E também ele vai falar de algumas teorias políticas que são oriundas do misticismo espiritualista, esotérico. Ele vai falar sobre o naturalismo, o materialismo histórico, ele vai falar sobre darwinismo social e outros, que tudo isso daí é decorrente de teorias espiritualistas. Diz ele que vai provar que é isso historicamente. Então, fiquei muito interessada. Como assim a ciência é mística? Né? Não entendi. Tá no lugar do misticismo de antigamente. Também não sei. Será que é isso realmente? Então, tá aqui pra gente poder entender isso. Aí eu vou mostrar pra vocês agora A Guerra Cultural, do Augustin Lage, Reflexões Críticas para uma Nova Direita. Esse aqui tem quantas páginas? 350 páginas. Eu paguei nele R$31,77. O preço de capa é R$105,90. Na oferta lá no site, ainda na Vide Editorial, está por R$65,66. E na Amazon você encontra por R$42,36. Então, ele me parece um livro muito interessante. Ele vai falar sobre o que é guerra cultural. Ele vai se propor a nos explicar o que é a guerra cultural e por que a guerra cultural está no centro das pautas e do debate da esquerda. Por que a esquerda usa tanto a questão da cultura para fazer seus adeptos, para trazer pessoas, né, para a esquerda. Ele vai explicar tudo isso aqui, se isso é bom, se isso é ruim. Enfim, a gente ouve tanto falar de guerra cultural nos debates políticos, então vamos entender o que é na prática isso. Outro livro muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que eu fiquei assim, eu gosto muito desses relatos pessoais, literatura de testemunho, que eles chamam, né? Esse aqui também da China comunista, da Sayaragu Saitibai. Não, com certeza não pronunciei certo. Então, A Fuga do Inferno, tá aqui, ó. O relato da testemunha-chave sobre os campos de concentração da China. Então, aqui a autora vai nos falar que na China tem 1.200 campos de concentração. E nesses campos de concentração acontece de tudo, tráficos de órgãos, também quando eles tiram a criança da barriga da mãe, o bebê da barriga da mãe, isso compulsoriamente, não que a mãe queira, né, vamos dizer assim. E acontece espancamentos, acontece muita coisa horrível, e ela e a sua família estavam nesse campo de concentração. Diz que esse campo de concentração, ele é criado para trazer, como que eu posso dizer, uma reeducação, é um centro de reeducação para as pessoas. Vamos saber por que ela foi para lá, né, e é um centro de reeducação hardcore, por acontecer todas essas coisas. Inclusive tá assim, ó, aqui atrás,
Este é o testemunho de alguém que escapou de um cenário infernal, cenário este que, visto tantas vezes por nós nos filmes e documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, parece estar muito longe, num passado superado, atrocidades iguais ou maiores que aquelas, porém estão acontecendo agora e ainda está vivo e operante, tanto ou mais que no século passado. Aí ele vai falando mais coisas, então parece ser assim um livro bem forte. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui o valor, mas já me esqueci. Eu paguei nesse livro R$58, não, R$26,97. Gente, eu paguei R$26,97 nesse livro aqui. Ele ainda está na oferta lá, só que já não tá mais nessa do saldão literário, né? Ele tá por R$58,44, porém, contudo, todavia, o seu valor de capa é R$89,90. Mas na Amazon você vai encontrar hoje por R$35,96. Aí não sei se tem frete, se não tem, aí tem que dar uma olhadinha lá. Mas vale super a pena. Eu gosto muito desse tipo de livro aqui nos unboxings, nos book haul, porque eu não faço unboxing, né, gente? Eu não abro caixas, nada, mas eu faço book haul. E eu já mostrei vários livros de literatura de testemunho, esse é mais um. E todos sempre desses países em que há o comunismo, né? Vamos saber por quê. Agora eu gostaria de mostrar um livro que eu fiquei muito interessada também. Todos esses que eu mostrei para vocês até agora e esse daqui não são livros de ficção, são todos não ficcionais. São livros de estudo, livros de realidade de outros países, o que está acontecendo, a guerra cultural, são todos estudos e assuntos muito em voga hoje, né? E esse daqui do comunismo, o destino de uma religião política, o autor, o Vladimir Tsimonianu, não é assim que pronuncia provavelmente, mas esse cara aqui, né, esse autor, ele vai falar pra gente que o comunismo é o inimigo do homem interior, do individualismo, é uma organização social do mal, de ressentimento social e histórico, de inveja daqueles que não conquistaram por aqueles que conquistaram. Então, o comunismo para ele é um mito político e é o ópio dos intelectuais. Marx fala que a religião é o ópio do povo, né? Então, o comunismo, na visão dele, é o ópio dos intelectuais. Ele vai explicar aqui todas essas questões. E claro que eu quero saber. Muito interessante. Agora, os dois livros que eu vou mostrar para vocês são livros de ficção. O primeiro, então, que eu vou mostrar é da Ayn Rand, Cântico. Esse livrinho aqui, ele vai nos falar, aqui também é uma distopia. Aí eu ia as distopias, só porque eu não gosto de distopia. Aqui a Ayn Rand, ela criou um mundo distópico, onde tudo é o coletivismo, onde não existe o eu, não existe o indivíduo eu, existe o coletivo. E dentro desse mundo distópico, quando as pessoas chegam aos 15 anos, ela passa por um conselho para saber qual vai ser a sua atividade econômica, a sua profissão. E ele é escolhido para ela, fazem os testes e tal. E esse daqui, o personagem, ele queria muito fazer parte daqueles que leem bastante, dos intelectuais, mas ele não consegue. E aí ele começa a ler escondido e toda aquela coisa repressiva, meio que 1984. Aí aqui ela vai falar sobre isso, justamente sobre isso, sobre a questão do coletivismo, lembrando que a Ayn Rand, ela, se eu não me engano, ela é russa, fugiu com a família, né, do regime comunista, do regime coletivista em que ela vivia ali. Então toda a sua obra, suas obras filosóficas, filosofia política e romances tem esse tema principal da questão do coletivismo, como ele é ruim, da importância do individualismo, a importância do egoísmo, sempre nessas questões da filosofia política, da filosofia de vida, como é importante ter esse eu, desenvolver o egoísmo, desenvolver a luta pelo seu
que pode, então, ajudar todo o coletivo, beneficiar todo o coletivo. Claro que isso daqui, numa visão geral, numa visão política, numa visão industrial, coisas assim do tipo. Acredito eu, não sei se é exatamente isso, mas pelo que eu tô entendendo da Ayn Rand, ela tem alguns trabalhos filosóficos que vão realmente falar sobre isso, sobre o egoísmo. Tem um livro dela na minha wishlist que é sobre o egoísmo, outro sobre o objetivismo, a importância de ser objetivo, de ter objetivo, ser objetivista, os males do coletivismo e, por consequência, o comunismo. Então, é muito bem falado também na internet, né? Eu já vi várias pessoas falando sobre esse livro aqui. Eu falei, eu tenho um livro de um autor que também vai falar sobre os pontos de vista, sobre todo o trabalho da Ayn Rand. A gente encontrou bastante livro dela na Amazon para comprar. E deixa eu falar para vocês, eu não falei muito mais, né? Já fui direto falando do que é o livro. Esse daqui tem poucas páginas, 127 páginas. Também nessa mesma diagramação, as letras grandes, né? A fonte muito boa, o cheirinho muito bom. E essas páginas muito macias, diferente das que eu tô acostumada a comprar nos livros ainda, de outras editoras, como eu mencionei. Vamos ver aí a longo prazo, mas eu tô bem otimista que esse livro vai durar muito. Então, eu paguei nele, gente, R$ 25,45 no saldão. Hoje ele está na oferta lá na Vide por R$ 32,44, porém o seu preço de capa é R$ 49,90 e na Amazon ele está por R$ 39,00 e uns quebradinhos. Ainda vale a pena comprar. Vou deixar o link para todos eles aqui na descrição do vídeo. O último, então, é desse autor Jacob Wasserman, Golovin. Ele também é um livro pequenininho, de 93 páginas. Eu paguei nele R$ 20,66 e foi pela Sétimo Selo. Dá uma olhadinha lá no Sétimo Selo, talvez ainda esteja nesse valor, porque na Vide Editorial ele tava R$ 21,00 e uns quebradinhos, ainda assim, bem barato. O preço de capa dele é R$ 36,90, mas hoje lá na Vide ele está ainda em oferta por R$ 24,72 e na Amazon ele está por R$ 29,73. Então, esse Jacob Wasserman, ele é o mesmo autor daquela trilogia de livros, O Processo Maurícios, muito bem falado, muita gente lê sobre essa trilogia, fala que é muito bom. Então eu falei, me parece ser um livro bem grande, né, uma trilogia dessa grossura aqui. Eu falei, não, eu vou primeiro então começar com o menorzinho. Aí eu vi esse daqui e me parece ser muito legal. Aqui a gente tem essa personagem, Maria Grundner, e ela é uma aristocrata lá na Rússia, casada com um russo. Casada, eu acho que a nacionalidade dela é alemã, mas ela é casada com um russo, se eu não me engano. Ele é militar e tudo mais, e aí há 5 meses ela está sem ver o marido. Não tem notícias nenhuma, e o ambiente em que a história acontece é na Rússia, quando tem lá a Revolução, né? A Revolução Russa. E ela sai, então ela deixa a casa dela, deixa a propriedade dela, pega seus 4 filhos e os servos da casa dela e vão até Tulsa, atrás do marido, para ver se tem alguma notícia do marido. Então o livro, toda a história é sobre os relatos de como foi essa viagem, de todas as adversidades que ela passou, todas as provações e inclusive o encontro dela com o marinheiro Golovin, que dizem, né, aqui representar tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é vicioso, e ela sendo uma mulher virtuosa, né, esse encontro, esse choque de cultura, esse choque de personalidade, esse choque de classes sociais. Então, me parece ser muito bom, e pelo pouquinho que eu já andei lendo aqui, as primeiras páginas, ele tem uma escrita bonita, mas não é assim uma coisa muito fácil, precisa prestar atenção para conseguir aí ler Jacob Wasserman. Então talvez eu tenha acertado em comprar esse aqui, para ver se eu vou conseguir, né, me adaptar à escrita difícil dele. Bom, pelo menos até aqui o momento. Bom, gente, foram esses livros então que eu comprei na Vide Editorial. Vou deixar, como eu disse anteriormente, os links aqui caso vocês queiram se aprofundar nessas literaturas um pouco mais fora da caixa.
às vezes precisa, é necessário também. Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Vou deixar aqui, por aqui em algum lugar, outros vídeos para vocês assistirem. De repente vocês gostam das indicações. Fazer boas leituras esse ano. Então, muito obrigada. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo livro.